Boa noite, gente. Que bom que você está aqui com a gente, conectado, participando dessa live. Saiba você que essa live ela é uma promoção dos grupos pequenos da nossa comunidade. Nós estamos muito animados com o conteúdo dela, muito mesmo. Então, assim, o que vai ser falado, o que vai ser trabalhado, deve ser compartilhado. Por favor, curta aí, deixa a sua curtida, compartilhe com alguém, porque vai ser bênção para você, tá bom? E também vai ser bênção para o outro que você compartilhar, tá bom? Não esquece disso. A gente tem uma presença muito, muito especial aqui, que é do senhor Luiz. Senhor Luiz é o professor ceramista. Eu conheci ele no estúdio, me tornei aluno do senhor Luiz. E eu gostaria muito que o senhor Luiz se apresentasse aí para nós. Bom, boa noite a todos, né? Meu nome é Luiz, eu sou engenheiro agrônomo de formação, mas atualmente estou sendo professor de cerâmica, né? Onde eu conheci aí o reverendo Wagner. E queria agradecer primeiramente a Deus, né, pela vida, pela saúde, e porque Ele nos tem protegido, guardado e guiado até esse presente momento. E também agradecer à igreja, né, por essa oportunidade, que de fato eu encaro como sendo um ministério, de poder compartilhar a minha arte e ao mesmo tempo fazer as aplicações, né, que elas são pertinentes também à vida cristã. Aliás, hoje o pastor Wagner vai falar sobre o Jeremias, é isso, né, pastor? Então eu passo a bola para ele nesse momento, para que ele faça suas considerações aí. Obrigado, gente. Legal. Então, você falou no Jeremias, né? Então, a nossa ideia, gente, é conversar um pouco sobre a história de Jeremias. Logicamente, de uma forma bem prática, né, Sr. Luiz? Usando argila, usando as mãos habilidosas do Sr. Luiz, né? E falar um pouco de algumas lições imprescindíveis, tá bom? O ministério, na verdade, do profeta Jeremias, ele surgiu num período muito conturbado de Israel. Num período que ele viveu e viu coisas dramáticas ligadas à iniquidade que se espalhou entre o povo, entre a liderança religiosa, e essas situações tão escuras que estavam acontecendo afastou Israel da vontade de Deus. E Deus, então, naquele tempo, usava os profetas para serem bocas de Deus, para levar a mensagem de arrependimento, ou também levar a mensagem, às vezes, de destruição, como foi no caso, né, Sr. Luiz, do profeta Jeremias, que em todo o seu ministério, 40 anos pregando, ele proclamou algo muito, muito duro para com Israel, que era a destruição de Israel por causa do pecado que tinha crescido, e o coração, de fato, ficou muito endurecido. Para vocês terem uma ideia, na primeira parte, Sr. Luiz, do ministério de Jeremias, né, em 40 anos, a gente pegando a primeira parte, Deus instruiu Jeremias para ir à casa de um oleiro. Essa parte me deixa assim, bem fascinado, porque me fez assim, lembrar dessa conexão tão rica com a argila e com o barro, né? Então, instruiu o profeta a ir na casa do oleiro, e Jeremias foi, chegando na casa, ele tinha, na verdade, não uma roda como o Sr. Luiz tem aí, né, Sr. Luiz? Sim. Que só tem uma roda, é isso aí, essa, né? aqui tem uma roda só. E na casa do oleiro tinha duas rodas, porque uma roda ele... Embaixo, né, para rodar com o pé, e em cima uma outra roda onde ele moldava a peça. Isso, justamente. E essa questão da cerâmica é algo que faz parte da história há muito tempo, né, Sr. Luiz? Muito antigo, realmente há registros de 2.500 anos, né, antes de Cristo, 3.000. Todas as civilizações têm registro de cerâmica na sua história. Impressionante, né? Impressionante. E eu fico imaginando assim a visão do profeta Jeremias chegando nessa casa. Né? O oleiro, então, ele estava mexendo nessa roda, e a segunda roda que tinha o barro, ele estava modelando, fazendo o objeto. E o oleiro, ele percebeu que havia uma fissura, né? Um defeito no objeto, e ele desmanchava o objeto e refazia o objeto. Usando a mesma massa, ele refez todo o objeto, porque, na verdade, o vaso tinha as suas imperfeições. Sim. Mas o mais interessante é que Deus tinha uma mensagem dentro da casa do oleiro. Dentro da casa do oleiro. E aí o profeta Jeremias tem um privilégio, né? Uma honra de poder ouvir a voz de Deus falando com ele, né? Porque ele tinha uma mensagem a ser pronunciada para Israel. Sim.
E aí ele usar justamente essa ilustração das mãos habilidosas do oleiro, fazendo e refazendo, né? Sim. Esse é um negócio bem interessante, né? O mesmo barro, né, Sr. Luiz? Com suas imperfeições, e aí o oleiro volta de novo a massa. Volta de novo a massa, né? Até um certo ponto você consegue refazer da mesma massa, ou seja, se der algum problema, você consegue reconstruir o vaso, né? Do começo. Né? Mesmo tendo nesse processo, há essa possibilidade, seja você começar do zero novamente. Justamente. E aí Deus, na verdade, ia usar, ou usou essa simbologia com Jeremias e deixou uma pergunta para ele assim, dentro da casa do oleiro. Gente, Jeremias capítulo 18. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir como vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, comunidade de Israel. Se, em algum momento, eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação, esse povo, essa gente, eu advertir e ela se converter da sua perversidade, do seu pecado, se quebrantar, se arrepender, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Olha que interessante, né? Na verdade, Deus faz uma pergunta retórica. Eu não poderia agir? Não poderia, né? Sim. Fazer, refazer, assim como o oleiro fez com o vaso, fazer com vocês? Lógico. Esse é o propósito de Deus, né? Existe uma condicional aqui, Sr. Luiz, que o texto coloca. Porque Israel estava endurecido, estava em caminhos tortuosos, distante de Deus, né? Só que Deus coloca o seguinte: se esse povo se quebrantar, esse povo se arrepender, eu estou disposto a não dispensar a maldição, estou disposto a restaurar, estou disposto a refazer todas as coisas, tornar nova todas as coisas. Sim. Né? Mas o texto, gente, vai terminar em algo muito importante, que vai desencadear justamente os ensinamentos que você não pode perder acerca do moldar de Deus na sua vida. Né, o que aconteceu lá no passado com Israel, na vida do próprio profeta Jeremias, pode acontecer com a sua vida. Mas existem algumas condicionais. Preste atenção como que termina o texto aqui, o nosso trecho, para nós conversarmos mais. Capítulo 18, verso 11 em diante. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e os habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Então, Deus, por meio do profeta, usou o profeta para falar isso com o povo. Né? E qual foi a resposta, gente? Impressionante do povo. Qual foi a resposta? Verso 12. Mas eles responderam, não adianta. É como se a gente estivesse pensando aqui no oleiro, não adianta você me amassar. É o barro, né? Não adianta você jogar água, amolecer, porque nós não queremos. Nós estamos num outro caminho, numa outra pegada aqui, o coração nosso está com outros pensamentos diferentes do Senhor, mais ou menos assim, né? Então, não adianta. Continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Impressionante. Deus, então, ele vem com sua graça e misericórdia, usa essa expressão com essa simbologia, né, com o profeta, de forma tão amorosa e graciosa, pedagógica, e a resposta do povo é uma resposta muito dramática e muito triste. Logicamente, o povo sofre com esse coração endurecido. É a argila endurecida, o barro. A argila endurecida, exatamente. E
No capítulo 30, né, a gente vai ter a promessa de que Deus, no fim, ia restaurar todas as coisas. Né? Certo. Mas, enfim, nós queremos tirar algumas lições da vida do profeta Jeremias, porque ele viveu e viu coisas terríveis, e o seu ministério foi marcado por muitas pressões, ameaças de mortes, ele sofreu muito. O chamado dele foi um chamado também que, no princípio, ele teve resistência, né? Para proclamar uma mensagem tão dura. Mas foi um cara, né, Sr. Luiz, que perseverou, se mostrou uma pessoa rendida à voz de Deus, e Deus fez grandes coisas na vida do profeta, moldando o caráter dele. Ele teve uma jornada de fé, apesar de muitas angústias, muitos sofrimentos, assim como todos nós passamos muitas angústias e sofrimentos, às vezes a gente não sabe lidar com elas, muitos desistem no meio do caminho, e é diferente com o profeta Jeremias, né? Enfrentando aí a vocação, a resposta, né? Como resposta ao chamado de Deus, né? Então a gente quer agora colocar para vocês que, primeiro, é o desejo de Deus trabalhar agora na vida de vocês, assim como Ele trabalhou com o povo de Israel. Pode ser que estabeleça uma diferença agora na sua casa, no seu coração. A diferença pode ser que esteja ligada à sua decisão de você se render àquilo que Deus quer fazer. Mas é imprescindível. Para você ver algo novo acontecer, com as mãos habilidosas do Senhor, é necessário você estar disposto e decidido, com fé, de que Ele quer mexer em todas as áreas da sua vida. E a partir disso, com certeza, coisas novas, elas acontecem, né? Amém, é verdade. Luiz. Verdade. Nós poderíamos começar, né, a primeira aplicação relacionada ao chamado de Jeremias, né? E fazendo analogia com a argila e com a tua maestria aí, com o teu conhecimento, para mostrar para a gente essas etapas importantes que o profeta passou e para a gente aprender, né, esse caminho do moldar de Deus, de estar debaixo das mãos habilidosas do Senhor, mãos graciosas. Amém. Obrigado. Bom, então, obrigado aí, pastor, né, pela oportunidade. Então, falando um pouco sobre a questão do chamado, né, isso aqui, gente, isso aqui é um barro, ou seja, talvez as pessoas perguntem, mas é um barro da onde, né, de onde que você conseguiu esse barro, né? Originalmente, a grande parte desse barro é tirado do chão, né? Ou seja, de lugares onde há sedimentação, né? Então é produto da degradação das rochas, existe aqui alguma matéria orgânica, né? Se bem que muita matéria orgânica não é desejável, né? E aí a gente fala já das impurezas, às vezes tem um galinho, tem um pedacinho de carvão, a gente tem que tirar, tem uma pedrinha, né? Que pode aqui no momento de tornear dificultar o trabalho do oleiro, né? O oleiro vem da palavra olaria, né? E olaria vem de ola, então ola é uma vasilha. É a palavra antiga aí para panelas, né? Então, o oleiro, em toda a vila, né, medieval, antiga, geralmente tinha lá um oleiro, que não era das pessoas, digamos assim, mais privilegiadas, mais ricas, né, da comunidade, mas era muito importante, porque ele fazia as vasilhas, né, para conter água, para alimentos e tudo. Então, isso aqui é, digamos, o material do oleiro. Então, esse barro, né, ele é buscado pelo oleiro nas jazidas. Ou seja, aquele barro lá, né, eu tenho uma propriedade na cidade de Iguape, ali no Vale do Ribeira, né, que é uma propriedade do meu pai, e essa propriedade ela tem uma argila muito apropriada, pastor, que ela serve muito bem para isso aí, mas só que você tem que cavar. Por quê? Porque a argila de cima, ela tem exatamente muitas impurezas, e mesmo às vezes 30, 40 centímetros abaixo, porque ele foi cultivado por muitos anos, ela contém pedacinhos de carvão, pedacinho de pau, né, e folhas. Então isso tudo tem que ser tirado da argila. Então aqui 2 pontos, né? Então é o oleiro que vai buscar esse barro lá. E se o barro não sair daquele local, lá da jazida, de onde ele está, e não vier para a casa do oleiro, para a olaria, ele nunca vai ser transformado num vaso. Então, para isso aqui se transformar nisso, ela tem que vir para a casa do oleiro, né? Então, aí está uma lição preciosa, não é, pastor? Não, com certeza. Com certeza, porque se me permite, o primeiro capítulo de Jeremias mostra o chamado dele ali, o início, né? Como Deus chama. E aí, nos primeiros momentos, ele dá várias justificativas, né? Uma delas, eu sou jovem demais, eu não posso, etc. e tal. Mas a gente percebe uma relação perfeita, extraordinária, que você falou aí. Exato.
que é o oleiro buscando barro. Ou seja, não foi Jeremias que pediu alguma coisa ou que foi na direção de Deus, né? Foi Deus que foi na direção de Jeremias, portanto, Deus ia capacitar ele, mesmo em meio aos seus temores, né, às suas angústias, diante do chamado e do desafio grande que ele tinha. Não é isso, Luiz? Exatamente isso, né? Então, esse barro aqui, como a gente tinha comentado, o pastor estava comentando, né, ele foi buscado em uma jazida, ou seja, ele foi buscado em um local onde ele estava escondido. Ou seja, esse barro aqui, ele tem todo o potencial de ser transformado, né, numa peça como essa aqui, ó. Então, esse barro se transforma nisso, né? Agora, quem é capaz de transformar um barro como esse, né, que é retirado lá da jazida, num vaso como esse, né, que é um vaso que é utilitário, que tem a sua utilidade, né? Então, na verdade, esse oleiro, né, que é descrito na palavra... Posso ver, Luiz? Sim, por favor. O vaso. Isso. Né? Tá. Então, esse vaso, esse barro aqui, ele foi transformado, e também uma coisa muito importante, que quando o oleiro vai buscar esse barro que está lá embaixo da terra, né, ele precisa tirar uma série de impurezas que contém esse barro, né, ou seja, pedaços de graveto, são coisas que precisam ser retiradas antes de ser colocado aqui na mesa do oleiro. Ou seja, também, né, uma prática muito interessante, pastor, que se faz, né, na olaria, quando você tira o barro de lá da terra, ela passa um tempo em descanso, né? E esse descanso é muito interessante, porque aparentemente o oleiro não está fazendo nada, só que esse barro ele contém alguns micro-organismos, né? E também algumas transformações, né, bioquímica, de física, ocorrem nesse momento de descanso, né? Ou seja, em que o barro aparentemente não está acontecendo nada, ou seja, se eu fosse o barro, eu ia falar, nossa, mas estou aqui, né, me tirou lá do meu lugar, estou aqui, não está acontecendo nada, eu ficaria um pouco decepcionado, mas isso é um processo, digamos, que é necessário para esse barro maturar, para ele ganhar plasticidade, para que os micro-organismos metabolizem essa argila, para que os processos físicos, químicos, né, da própria argila ocorram nesse tempo de descanso. Então, isso é muito importante. Então, essa chamada, quem chama é Deus, né, e no ritmo dele, ou seja, e também, né, uma coisa muito importante, que esse barro ele contém em si o potencial de ser transformado num vaso. Né? Talvez uma pessoa olhando para um pedaço de barro como esse aqui vai dizer assim, mas como que isso aqui vai transformar num vaso? Né? Isso, Luiz. Então, sim, é impressionante. É impressionante. Então, eu até anotei um texto aqui para a nossa conversa sobre isso, né? De João 15,16. O próprio Jesus falando assim, vocês não me escolheram, sim, mas eu escolhi para irem darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedir em meu nome. Ou seja, eu fico olhando para a minha vida, assim, o que Deus vai fazer da minha vida, né? E esse negócio de Deus buscar, e é Ele quem escolhe, é Ele quem está realizando a sua obra dentro da minha vida, não é a minha capacidade, né, de transformar aí numa peça tão valiosa. É maravilhoso. É maravilhoso. Então, vamos começar aqui, porque nós poderíamos explorar muitas lições, né? Então, o primeiro ponto, né, a primeira coisa, uma vez que o barro foi buscado, ele foi trazido para a casa do oleiro, ou seja, o barro tem que estar no lugar certo. Se ele ficar lá embaixo da terra, escondido, ele não vai ser transformado num vaso, ele não vai passar pelo trabalho da mão do oleiro, né? Então, Isaías mesmo fala, né, que Deus, ele é o oleiro, né, e é muito simbólico isso, porque o próprio homem é dito que ele é feito do pó da terra, né, ou seja, da própria terra, né? Então, essa palavra Adão, né, talvez o reverendo possa até mais nos ajudar, a palavra Adão, que significa vermelho, esse vermelho vem da terra. Justamente. Né? Então, é o vermelho da terra. Nós somos feitos desse barro. Os elementos que contêm o nosso corpo vêm da terra, enfim. Então, Deus, ele é o soberano absoluto em todas essas etapas. Aí o barro saiu lá de onde ele estava, né, ele está aqui, aí está aqui um pelote de barro, né, mais ou menos informe, né, ou seja, eu já dei umas batidas nele aqui, já dei uma formatada, né, e aí ele vem para a roda. Né? E aqui na roda do oleiro, né, como já foi comentado, antigamente eram duas rodas, ou seja, uma embaixo que se rodava com os pés, né? Algumas piadas maldosas, pastor, que fala que no Japão as mulheres rodavam a roda de baixo. Então, as mulheres ficavam rodando e os homens trabalhavam em cima porque era a parte mais nobre. Né? Eu não duvido muito, né? Graças a Deus, Jesus veio para mudar tudo isso aí. Né? Hoje não tem mulher, homem, né? Mas havia essas piadas, né? Que a mulher só servia para rodar a roda de baixo lá. Enfim, mas
Hoje nós temos já tornos modernos, como esse aqui que eu estou usando, é um torno importado, né? E ele é muito apropriado. Então, vamos supor, ele vai colocar aqui na roda, né? Então, vamos observar, olha, tá vendo aqui? Coloquei na roda, né? Só que, olha como está aqui, olha lá, ele voou, né? Por que essa bola voou aqui dessa roda de oleiro? Por um único motivo, porque essa bola de barro, eu vou catar ela aqui, né? Essa bola de barro, ela não estava no centro, né? Então, a primeira coisa que o oleiro vai fazer, né, com esse barro, né, além de tirar as impurezas e tudo, né, e tornar ela mais homogênea possível, ela passa por um amassamento para que ela fique bem homogênea, ou seja, preparada para iniciar um trabalho. Né? Muitas vezes, nós como pessoas, né, digamos assim, chamadas por Deus, nós queremos que Deus apresse a sua obra. Então, uma coisa que eu já vou falar aqui no começo, é que tudo tem um processo, você não consegue pular etapa. Eu poderia pegar o barro de lá, já joga aqui, já querer tornear, e o que vai acontecer? Eu vou encontrar um monte de dificuldade e não vou conseguir. Então, Deus ele precisa ir trabalhando por etapa. E se eu pular a etapa, em algum momento, aquela etapa mal feita vai aparecer no final. Eu tinha uma professora, pastor, que ela sempre dizia para mim, olha, o fogo revela tudo. Né? E o que seria esse fogo revela tudo? Porque o barro ele tem memória. Né? Às vezes você entorta a peça no momento que está fazendo e você fala assim, mas isso aqui não tem problema. Né? Na hora que queima, ele mostra o erro que você fez. Isso é interessantíssimo. Né? Eu acho que até é bíblico, né? Que diz que a obra do homem será revelada pelo fogo. Né? E é interessante isso, porque quando a gente queima, aí ela está perfeitinha, ela está inteirinha aqui, está bonita. Aí você queima, ela entorta. Por quê? Porque em algum momento no processo ela foi entortada, ou algum processo foi pulado. Vamos supor que eu esqueci de tirar um pedacinho de carvão. O que o carvão acontece? Porque a primeira queima é 900 graus, né? Uma queima que derrete até vidro. Né? Então, nessa queima de 900 graus, o que vai acontecer com o carvão? Vai desaparecer. E aí vai ficar um buraco. Né? Então, o que aconteceu? Eu não fiz bem aquela etapa da purificação. Então, no mesmo sentido, no sentido espiritual, qualquer etapa que você pula, né? Ou você quer passar correndo, você vai acabar, digamos, encontrando com um problema lá na frente. E só Deus sabe, né, em que momento trabalhar isso. Então, vocês viram que aqui já teve um problema, o barro saiu voando aqui. Né? Então, eu preciso colocar no centro. Né? E aqui eu dou essa batidinha meio forte, por quê? Porque ela não pode ficar com bolha de ar. Né? Ou seja, então aqui eu vou ajeitando e eu vou centralizando. E muitas vezes, digamos assim, nós não queremos estar no centro da vontade de Deus. Né? Então, qual é o lugar mais confortável para o crente estar? É no centro da vontade de Deus. E como que o crente, ele sabe que ele é um barro escolhido? Né? Ele sabe que um barro escolhido, às vezes analisando. Vamos supor que o barro tivesse consciência. Ele está lá escondido, né? Na beira de um rio, no meio de um mato. Né? Se ele tivesse consciência, se o barro fosse um ser pensante, né? Ele ia dizer assim, mas como é que eu vim parar aqui, pastor? Né? E às vezes eu fico pensando isso também. Digo, nossa, eu nasci lá num sítio, né? Ermo, lá no Vale do Ribeira, né? Andei descalço, né? Cacei passarinho, desculpa, né? Deus perdoa, na época de caçar para comer, né? Matei passarinho e tudo, né? E de repente Deus foi conduzindo. Então, se você não se acha um vaso escolhido, olha para o teu passado, vê de onde Deus te tirou e aonde você está hoje, para que você não duvide muito que você é escolhido. Não somos nós. A palavra mesmo diz assim, não fomos nós que o escolhemos, mas o Senhor é quem nos escolheu. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Foi muito apropriado, pastor, o versículo. Né? Então, enfatizando muito esse aspecto da chamada. Então, gente, aqui a lição é, esteja no centro da vontade de Deus, senão você corre o risco de sair voando, pastor. Né? Aí você vai parar num lugar que você não deseja, e o processo não vai se completar. Então, esteja no centro da vontade de Deus. Né? O lugar mais confortável para o crente, onde o oleiro vai poder trabalhar, é o centro da vontade de Deus. E aqui vocês estão vendo que eu estou fazendo aqui um movimento circular, né? Tentando ajeitar esse barro para que ele fique o máximo no centro. Né? E aí, eu vou fazer aqui uma aderência, né? Eu falo sempre lá na lição, o pastor e a irmã Cimei são meus alunos lá na escola onde eu leciono, né? E essa aderência... A Joyce também, né? Fez aula lá. A Joyce também, a irmã Joyce, né?
Então, isso aqui é muito interessante e, geralmente, pelo menos alguns professores de cerâmica que eu conheço, eles pulam essa etapa, né? E o que acontece? Em alguma altura, e já acontece às vezes lá na minha escola, né? Essa bola de barro ela sai voando, né? Ou seja, é mais uma vez aquilo, se pulou uma etapa. Essa etapa de aderir, né? Bem o barro aqui. E é incrível como o profeta Jeremias, né, apesar de todas as nuances que passou, as diversidades, não tirou ele do centro da vontade de Deus. Não tirou ele do centro da vontade de Deus, exatamente. Não. Porque, imagina, né, tem uma passagem que diz que ele ficou jogado até dentro de um poço, não foi isso, pastor? Sim, na cisterna. Com seus pés afundados. Talvez lá, com o pé afundado na lama, ele deve ter lembrado do oleiro, né? Enfim, e uma coisa aqui, ó, é essa água, né? Para que serve essa água? Essa água, ela é para dar plasticidade a essa argila. Então, digamos assim, essa água, né? A água tem uma simbologia muito forte na questão, digamos assim, no contexto cristão, né? Que a água ela representa a purificação, a água representa a limpeza, né? Pode representar também o Espírito Santo. Então, a água ela é usada. Por quê? Porque esse barro ele tem que estar maleável, né? Ele não pode ficar reclamando aqui, diz assim, nossa, mas você está me apertando, né? Mas por que eu estou apertando ele? Eu estou apertando para exatamente ele, digamos, ganhar essa plasticidade, né? E ela ficar do jeito que eu quero. Tá vendo? Luiz, você está falando assim, eu estou apertando, né? Mas estou lembrando dos apertos que a gente passa, né, na jornada no caminho estreito, nesse aprendizado de ser moldado à semelhança de Cristo, né? O vaso ele não pode ficar reclamando esses apertos aí, né? Senão ele não consegue ser trabalhado por Deus, né? É um processo de rendição total, né, Luiz? E aqui é interessante, gente, né? Assim, didaticamente é bem interessante, por quê? Porque esse barro, porque ele ficou um pouco parado, ele meio que deu uma secadinha e está com alguns defeitinhos aqui, só eu que estou sentindo. E às vezes, né, aqui me ocorre mais uma lição, pastor. Esse defeitinho que está ocorrendo aqui é um defeito que as pessoas que estão olhando, e nem mesmo nós mesmos não conseguimos muitas vezes perceber, né, mas é só o oleiro que consegue perceber onde é que está o defeito, né? Olha que interessante, ó. Conforme eu vou apertando, pastor, o que está acontecendo com essa coluna de barro? Ela está crescendo. Sim. Né? Então, isso é o princípio básico, ou seja, quando Deus, digamos assim, nos aperta, né, no sentido espiritual, aí, de a gente passar por dificuldades, né, esse sentido é porque Deus quer fazer com que a gente cresça, né? Então a gente vai crescendo, olha só. Né? E isso é muito interessante, né, Luiz, porque tem coisa na nossa vida, a maioria das coisas a gente não percebe, né? Não percebe. Os nossos erros, nossa falta de perspectiva correta da vontade de Deus, essa coisa toda. E às vezes, passando por esses momentos, logicamente, Deus ele vai mostrando coisas que a gente... Então, agora, né, muitas vezes, né, o cristão ele está numa situação onde ele se sente bem, ele está bem empregado, tem bom salário, nenhum problema está ocorrendo, né, mas aí muitas vezes vem o orgulho, né, e nesse momento então Deus tem que fazer um processo, né, então, na vida dele, que é isso aqui, ó, né? Ou seja, aqui nós estamos baixando, eu estou baixando a argila e esse processo tem tudo a ver, né? Porque como eu falei para você no começo aqui, ela estava com os carocinhos, estava com umas irregularidades, né, nesse barro, né, que eu precisava tirar. Agora, né, graças à ação da água, né, e desse processo de subir e descer, ela já está bem melhor, tá? Eu vou subir mais uma vez. Então, ou seja, Deus nos aperta, né? Esse aperto, né, que são as dificuldades da vida, nos faz crescer. Ou seja, às vezes uma coisa que você acha, né, que digamos está desconfortável, está difícil, mas exatamente Deus está fazendo isso para que você possa crescer, né? E aqui o crescer significa crescer espiritualmente, né? Então, e o crescer espiritualmente é preciso que ele esteja na casa do oleiro, esteja no local certo, no local correto, né? Nesse caso aqui nós estamos falando dos pequenos grupos, né? E muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu vou ficar em casa, eu assisto pela televisão, né? Mas existe, a Bíblia fala para nós nos congregarmos, né? Então, se Deus nos fala isso, é por quê? Porque ali naquele local, Deus tem um propósito de trabalhar conosco, não é? Então, isso é muito importante. Então, aqui é onde Deus
está fazendo um processo. Ou seja, quando nós somos resilientes, nós somos moldáveis, nós somos, digamos assim, submissos à vontade de Deus, ou seja, sem reclamar. Imagina, né, que se essa coluna de barro, em algum momento, começasse a falar para mim aqui, né? Primeiro que eu achar que esse torno estaria assombrado. Tá doendo, né? Nossa, estava tão legal, estava esbelto, né? E agora eu tô gordo aqui, tô baixinho, né? Então tudo isso... Oi. Sim, pastor. Estou lembrando aqui de Jeremias de novo, né? Porque diante de todos os desafios que ele passou, desprezo da nação em relação à palavra que ele levou, 40 anos de ministério difícil, né, no chamado, mas ele carregou essas características da flexibilidade, né? Sim. É um homem que não se tornou duro, ao contrário, se tornou maleável, né? Sim. Persistente, flexível e uma fé que de fato fez ele crescer. Submetido, né, às mãos habilidosas. As mãos habilidosas do Senhor, né? Então, Deus trabalha conosco exatamente dessa forma, ou seja, não é? Então, ele não desiste, ou seja, Deus, ele tem na sua mente, por exemplo, eu quando eu peguei o pedaço de barro, eu tinha certeza onde é que eu ia chegar. Que, pastor, não planejamos nada, né, pastor? Mas eu sabia, eu queria fazer aqui um vaso, então eu estou fazendo aqui um vaso decorativo nesse momento, pode ser até utilitário, né? Então, aqui eu vou começar um processo que é o seguinte, né? É um barro, né? Então eu vou fazer um trabalho por dentro e por fora, tá? E o de dentro tem que refletir o que está sendo por fora, né? O de dentro reflete o que está sendo por fora. Então é muito interessante. Uma coisa muito importante é que a vasilha, o vaso, ela seja honesto. O que significa honesto? Muitas vezes você vê algo, né, assim, cuja aparência externa, ela é muito bonita, ela é muito perfeita, quando você vai olhar dentro, não corresponde. Né? Aliás, isso é até propaganda enganosa, não é? E em relação a pessoas, isso é mais grave ainda. Ou seja, pessoas com aparência, né, digamos assim, extremamente bonito, né? Eu estava, inclusive, às vezes eu acompanho, exato, de piedade, né? Então, digamos, Deus faz um trabalho, né, na nossa vida. Internamente, eu acho que o mais importante aqui é o trabalho interno que Deus faz, né? Então, o externo tem que refletir o interno. Se isso não acontecer, não será uma peça honesta, né? Então, eu acredito que essa lição, né, dessa questão de que o trabalho acontece por fora, né, e por dentro, é muito importante, né? É um trabalho completo, né? É um trabalho completo, exatamente. É um trabalho completo, né? E aqui eu já vou planejando, ó, né? Então aqui eu tenho as paredes, Parece fácil, né, gente? Fazer. Parece fácil. Eu tive essa. Eu tive essa experiência, né? Tive essa experiência. Primeira aula, quando eu fui, falei, nossa, vai ser fácil. Vai ser fácil, do jeito que está vendo fazer, né? Imagina também que Deus é. Então aqui eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo, exatamente, né? Estou fazendo aqui e a peça está sendo formada. Mas de repente, né, acontece uma coisa assim, tipo assim, né? Uma mosca passou e nossa, o que aconteceu, né? Deu um problema, o vaso se quebrou, né? E essa visão foi exatamente que o Jeremias chegou, porque ele chegou quietinho. O Jeremias não foi lá na casa do oleiro para pregar para o oleiro, né? Ele foi lá para aprender uma lição. Ele teve que se levantar, né? Ele teve uma atitude dele, ele obedeceu a Deus, se levantou, desceu a casa do oleiro, né? Como eu falei, não era o lugar assim, turístico, né? Aprazível, mas ele chegou lá e o vaso ficou desse jeito. Não sei se está dando para ver aqui, olha lá, né? Ficou, aqui está aparecendo um coração, pastor. Ficou mesmo. Só que, nesse ponto, ainda eu consigo consertá-lo, né? Então, ele disse, do mesmo barro, né? O oleiro pegou, ele novamente moldou, eu não vou fazer isso por causa do nosso tempo, né? Mas ele conseguiu consertar. É o que eu estou fazendo aqui, ó, tá vendo? Ó, que beleza, ó. Então tá consertando, olha lá, ó, né? Então, novamente, eu consigo retomar de onde eu tinha parado, ó, né? Olha só, ó, né? Vou botando no centro, ele sofre um pouquinho, né? Que muitas vezes nesses traumas, né? O barro sai do centro e muitas vezes o crente sai do centro também, pastor. Né? A gente sai do centro, a gente sai muitas vezes do centro da vontade de Deus, né? E a gente só nota isso quando digamos, a gente sente o safanão. Ou seja, a gente tem que sofrer um safanão e a gente diz assim, nossa, né? Eu estava fora do centro da vontade de Deus. Exatamente, né? Então, eu acho assim, né? Que o congregar, né? Ou seja, os grupos pequenos, eles são muito importantes nesse sentido, porque Deus vai trabalhar através da ferramenta, né? Primeiramente, obviamente, através da palavra. A palavra de Deus, ela é eficaz. Ela é espada de dois gumes, né? Que corta até a divisão entre alma e espírito, a Bíblia fala, né?
Então, ó, aqui, ó, quebrou de novo, né? Eu não vou tentar mais uma vez, porque às vezes quando quebra 2 vezes aí não tem mais jeito, viu, pastor? Ainda bem que com Deus ele faz e refaz todo dia. Né? Todo faz dia. e refaz todo dia. Mas, hein, entendeu? Luiz, é um aprendizado muito interessante também Sem nessa dúvida. parte, que é essa relação muito estreita, né, da fé e da confiança, que as mãos do oleiro sabem o que está fazendo, como consertar, como refazer, como Exato. recomeçar. Exatamente. A confiança, né? A confiança. Deixar nas mãos. Ele sabe o que Exatamente. está fazendo. Exatamente. Como é difícil isso. Como é difícil isso para nós. Né? Para nós entendermos, né, o propósito de Deus. Entendermos e aceitarmos esse processo. E sem reclamar, né? E sem reclamar. Porque esse texto de Romanos, Oi. Romanos capítulo 9, Uhum. está aqui nas minhas notas, aí fala assim, apóstolo Paulo citando e trabalhando com os romanos, né? Carta aos romanos. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Quem é você? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou? Exato. Por que me fizeste assim? Ou por que me moldaste assim? Exatamente. Por que o senhor trabalhou desse jeito, provocando talvez tristeza, angústias e dificuldades? A gente entra numa fileira, né, de questionamentos, justificativas, e sem entender, e sem confiar, né, acerca daquilo que Deus sabe que... Da maneira como começa, ele sabe como vai ser o processo. Exatamente. Ao longo do tempo e o que vai sair no final. Uhum. Então, né, é aquilo que eu estava falando. Então, tipo, eu vou trabalhando. Uma mão está trabalhando por dentro e outra mão está trabalhando por fora, né? Sim. E isso é interessante, pastor. Por quê? Porque o que eu considero por fora? São as circunstâncias da vida, né? Mas o que vai ser útil para mim? O espaço interno. O que adianta fazer um vaso bonito por dentro se eu não consigo colocar nem 2 xícaras de café dentro, entendeu? Além de ficar pesado, né? Além de ficar sem utilidade nenhuma, então o trabalho externo ele tem um propósito, né, de mudar, porque de moldar a parte interna. Então, quando estou fazendo esse processo aqui, ó, né, do vaso, tá? O que está acontecendo? Eu tô pressionando aqui do lado de fora e pressionando lá do lado de dentro. Para quê? Para que o interior, que é o que mais me interessa, né? Nesse caso, obviamente que eu quero fazer um vaso bonito, mas o interior é que ele contenha um líquido, né? Que ele possa, digamos, ser, sei lá, um vaso de flor, né? No caso, alguma coisa assim que possa ser útil, né? Deus vai trabalhar através das circunstâncias internas para construir algo interno. Né? Não é bonito isso? Né? Ou seja, Deus está trabalhando na nossa vida, mas está muito mais interessado no nosso espírito, na nossa alma, no homem interior. Ou seja, o sofrimento, as pressões, as dificuldades, né? Tudo que está sendo imprimido aqui pelo lado de fora, ela está sendo acompanhada pelo lado de dentro. Luiz, eu acho que merece até uma pausa aí rápida Tá. para a gente falar do nosso tempo, né? Já estou terminando aqui. Período de pandemia, sim, de tudo que a gente está passando, questão política, econômica, a vida social, tá na verdade um caos. A gente tem vivido um tempo muito difícil, muita gente em luto, né? Perdendo familiares, amigos, cada um tem a sua história aí, né? De angústia, de sofrimento, e todas essas pressões têm relação, como você está falando aí, da questão externa. Da questão externa. Quantas vezes, por exemplo, o que a gente, em relação a tudo que a gente tem lidado hoje, a gente não consegue perceber que mesmo em meio a tudo que nós estamos passando, Deus pode usar tudo isso para a glória dele, para transformar o nosso interior, para mudar a nossa visão em relação ao mundo, em relação a todas as coisas que estão acontecendo. Sem dúvida. Então, assim, a gente precisa se dispor mesmo nas mãos do oleiro para que ele coloque em nós temor em relação às coisas externas. Sim. O que Deus tem falado para você acerca das coisas que estão acontecendo ao seu entorno? Qual é a sua perspectiva? O que você tem enxergado? Você consegue enxergar as mãos habilidosas do Senhor usando as coisas externas para mudar o teu coração, para mudar a tua casa, para mudar a sua vida? E preparar a sua jornada para cumprir com os propósitos, com o chamado de Deus, assim como Jeremias foi chamado para cumprir um grande propósito. Então, é muito, muito legal a gente pensar como que as coisas externas podem derrubar a gente, ou elas podem servir de ferramentas
nas mãos de Deus para transformar nossas vidas, né, o Luiz? Sem dúvida, bom, pastor. Muito sem bom, dúvida. extraordinário, muito Sem bom. dúvida. Então aqui, né, ele já está chegando ao final, né, eu estou terminando a peça, né, e tem etapas, né, por exemplo, que eu estou trabalhando aqui na base dessa peça. Então tem momentos que nessa base eu não vou poder trabalhar mais. Então por isso, né, que muitas vezes, né, eu tenho sobrinhos, pastor. Nossa, não tenho, ficando não tenho lindo filho, já, né? hein? Obrigado, pastor. Eu tenho sobrinhos, né? E tem muita coisa que você tem que trabalhar na base, porque vai chegar um momento em que você não consegue mais trabalhar. Então, você que tem filho, né, incentiva aí, de fato, nos grupos familiares, não sei como é que funciona aqui, mas nos grupos familiares, grupos pequenos, né? Que está sendo virtual agora. Virtual agora, mas o momento vai voltar. Mas esse momento virtual tem sido muito importante para manter a chama da comunhão, da amizade, do crescimento espiritual. Exato. E as crianças, elas têm como exemplo os seus pais, né? São os únicos modelos, os mais próximos, os que vão influenciar mais, não é? E o momento de mexer nisso é agora. Então, a base do barro, por exemplo, o que aconteceu? Eu fechei muito a boca dele agora. Então, lá embaixo eu não vou poder mexer mais, porque a minha mão já não cabe mais aqui. Sim. Entendeu? Então, a criança, ela tem que ser trabalhada na sua primeira infância, até os 7, 8 anos, que o caráter vai ser formado. Né? E se Deus permitiu que essas crianças nascessem nesses lares, né, que são lares cristãos, Jesus, né? É porque nós temos uma responsabilidade para com elas. Né? E na nossa vida cristã é a mesma coisa, aquilo que eu estou falando, se você pular a etapa, você não vai conseguir depois, digamos assim, muitas vezes, mesmo que você consiga depois consertar, remediar, né? Mas você tem que aproveitar cada etapa da sua vida. Talvez esse momento da pandemia está sendo um momento muito emblemático, está muito triste, né? Mas eu tenho meditado muito nisso, pastor Wagner, de tentar entender o propósito de Deus, e talvez nós tenhamos que interpretar isso como Deus trabalhando com uma terra como sendo um vaso só. Ou seja, a terra toda está sendo um vaso na mão do oleiro. Ou seja, a terra toda ela tem que se voltar. E talvez a mensagem de Jeremias se aplique muito, porque mesmo assim o povo não está enxergando. Vai correr atrás de vacina, vai correr atrás de paliativos, de tantas coisas, né? E tantas mortes, tantas tristezas estão ocorrendo, né? Ou seja, mas o propósito de Deus né, e o que algumas pessoas já têm dito, né, é para que a humanidade olhe assim, existe um Deus. Né? Não adianta você se estribar no teu conhecimento, na tua capacidade, na tua ciência. Não é? Existe um Deus que é soberano, um Deus que tira, né, o barro lá da jazida, que traz para a casa do oleiro, e se o barro for obediente, se o barro for resiliente, se o barro for voluntário, né, para se submeter à ação do Senhor, ele vai se transformar em alguma coisa útil. Ele vai se transformar em um vaso para transportar o maior e mais grande tesouro que Deus oferece para nós, que é o Evangelho, que é a salvação em Cristo Jesus, né? De um propósito eterno, né? É o vaso que vai carregar as tochas de Gideão lá, né? Que uma vez quebrado vai digamos assim, iluminar e vai trazer, digamos, a vitória, né? Para o povo de Deus e para aqueles que creem, né? De uma forma gloriosa. Ou seja, esse vaso de barro, né? Ela pode conter várias coisas, né? Então, enfim, aqui já estou terminando, né, pastor? Já vou dar uma terminada. Essa questão da boca... Boca grande, sim, a boca, Então, aquilo que ia falar, pastor, bem lembrado, pastor. Eu sempre falo, né, para eles que... Eu gostei dessa ilustração, né? Então, o que acontece? Aqui, quando eu estou trabalhando aqui no vaso, né, tem uma força muito importante trabalhando aqui no torno. E falando de física, que é a força centrífuga, a força que sai do centro e joga para fora. Como isso aqui tem uma certa massa, né, e os físicos, os engenheiros aí podem nos ajudar, né? Então, para abrir é muito fácil. O problema é fechar a boca, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos, falo assim, o problema é fechar a boca do vaso, né? Então, muitas vezes o vaso, digamos assim, né, falando da vida espiritual, né? No nível espiritual, né, o vaso está sempre pronto para abrir a boca, para falar, para reclamar, para murmurar, né? Agora, para fechar, né, muitas vezes precisa da intervenção de Deus. Silenciar o coração, né, para ouvir tem que a voz fazer, de né? Deus, Então, exatamente. De Deus, a direção de Deus. A direção de Deus, exatamente. Né? Então, aqui, né, tá pronto o vaso, pastor, né? Legal. Aí você pode, Deus vai acrescentar detalhes, né? Pode fazer aqui um bico, né? Pode fazer um detalhe assim, tipo, né? Pode fazer uma jarra, né? Bota lá uma alça, e aí tem várias coisas que podem ser feitas, né? Então, aqui nesse momento, né, ainda dá para... Eu vou dar uma fechadinha, tá? Você vai presentear esse vaso aí? Esse aqui? a minha eu vou falar assim como Deus falou, a minha intenção era destruí-lo, viu, pastor? Então não. Mas podemos apresentar. E a minha intenção assim, não destrua, por favor. Eu não destruo, tá bom. Eu vou atender ao seu pedido e vou levar para queimar lá, né? Então aqui, ó, né, eu posso
Então, acertar aqui tem um corinho, né, que eu faço acerto aqui da boca dele. Então, são detalhes, né, que Deus se preocupa nos mínimos detalhes, né? Então, tem detalhes da nossa vida que somente Deus mesmo para ter esse cuidado, né? Sim. Para ter essa harmonia, tá? Então, aqui, gente, ele tem formato de vaso, tem cara de barro, mas eu pergunto, é vaso? Não, ainda não. Agora eu posso responder. Ainda não é vaso, ainda não é vaso. Por quê? Para ser vaso, ele vai ter que passar um tempo no deserto. Ele vai passar um tempo lá secando. É 2, 3 dias, né, nesse tempo de inverno. E essa secagem não pode ser rápida. Por quê? Se for muito rápido, vamos supor que o vento está passando aqui em cima, né? Secar rapidamente aqui em cima. E lá embaixo ele demorar para secar, o que vai acontecer? Ele pode rachar. Sim. Ele seca imperfeitamente. Então ele vai passar um tempo no deserto para secar por inteiro, num processo que demora aí 2, 3 dias, né? Aí depois eu faço o acabamento no pé dele, né? Eu faço um acabamento, eu vou passar aqui um fio para descolar ele, senão ele nunca mais descola também, né? Então eu deixo aqui descolado, né? Passo aqui um fio. Isso está dentro da ordem da criação, né? Tem uma ordem, quando né? Deus Exatamente. criou todas as coisas, primeiro dia, segundo dia. Segundo dia, né? Não fez tudo ao mesmo tempo. Não. Tem todo tudo um processo. Tudo está ligado a um tempo específico, né? Tem todo um processo. E aí, uma vez isso feito, né? O que acontece, né? Aí ela vai para uma queima que vai ser feito isso aqui. Isso aqui foi essa irmã Cimei que fez. Olha que bonitinho o vaso. Primeira aula dela. Isso aqui vai para ser... ela vai para ser agora esmaltada, né? Então ela vai ser queimada a 900 graus. Essa queima, nas primeiras 5 horas, vai 100 graus por hora. Aí depois de 5 horas, né, que as transformações, a eliminação da água, a água que está dentro dos cristais da argila e tudo foi eliminada, aí eu posso acelerar. Tá? Então Deus sabe exatamente que pressão ele tem que aplicar e qual é o calor que ele tem que pôr exatamente para a transformação. Depois que passou 500 graus, aí você pode pôr fogo à vontade, pode até a 200 graus por hora. Então até a 5ª hora, 100 graus por hora. Depois da 5ª hora, pode ir até 200 graus por hora. E aí vai queimar a 800 graus. Né? Para quê? Para transformar nisso aqui. Isso aqui vai receber o esmalte para transformar nisso aqui. Sim. Tá? E a segunda queima para ficar desse jeito é 1.300 graus. 1.300 graus, vocês imaginem. É uma temperatura que é mais quente que a fornalha dos amigos de Daniel lá. Não é? Eu não sei se é mais quente. Estou imaginando. É quase igual, vamos supor, né? Igual, porque ela derrete vidro, gente. Ela vitrifica. Impressionante. Né? E é muito interessante que se eu não chegar no 1.300, ela não fica bonita, né? E a diferença entre a aplicação de esmalte e a não aplicação é isso aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui foi queimada em 1.300 graus. Olha só o brilho, né? Sim. Foi queimada a 1.300. As duas vasilhas foram queimadas a 1.300. Só que se ela não recebeu o esmalte, ela não vai ficar assim. Ela fica assim fosca, né? Aqui foi um engano meu. Eu botei no forno lá e esqueci de desmaltar. Será quantos graus? Era 1.300 graus. Jeremias foi colocado, hein? Exato. Quantos graus Jeremias foi colocado? 1.300 graus, 2.000? Porque 2.000, né? Se a gente vê a trajetória dele, o cara foi queimado, né? Queimado. E na química, a gente fala que a maior parte das substâncias tóxicas, elas são degradadas a 1.200 graus. Né? Eu trabalhei com química também, na indústria de química, né? E lá se fala que todas as substâncias tóxicas a 1.200 graus elas vaporizam, elas se transformam, elas somem, né? Então, justamente para dar esse caráter de um vaso útil, um vaso que não é tóxico, não é? Mas lembre-se sempre, ainda é barro. E lembre-se sempre, ainda pode quebrar, né? E aí a quebra ali é mais diferente daqui, daí não dá para consertar mais. É difícil, verdade, né? Falando no termos físicos. É claro que para Deus nada é impossível, sim, né? Sim. Mas, obviamente, né, tem que... e o que aconteceu justamente com Israel, porque ele foi quebrado, né? E depois, aquilo que era impossível aos homens, Deus, então, restaurou. Exatamente. Então, pastor, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Foi esse todo aqui o processo. Não pode tirar ele daí ainda, né? Não pode tirar ele. Até poderia, né? Eu vou deixar aqui ele assim. Mas é legal de puxar um pouquinho, eu vou queimar para guardar de lembrança aqui da nossa atividade aí com a Igreja Presbiteriana aqui de Paulínia, né? Agradecendo mais uma vez a Deus, ao reverendo Wagner, a equipe que está aqui nos filmando, né? E espero que realmente tenha sido de proveito aí para que vocês possam, digamos assim, estarem se submetendo como vaso, né, às mãos de Deus, para se transformarem em vasos preciosos na mão de Deus, né, que levam dentro de si o tesouro mais valioso, o mais importante, o mais necessário nos tempos atuais, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, pastor. Gente, uau! Na prática, essa relação das mãos com barro, ela ensina bastante. Eu queria desafiar você a crer.
Eu sei que a situação para muitos está muito difícil. Tem gente perdendo a esperança, a fé. Mas quando Deus pega a gente, como barro que somos, Ele sabe o que vai fazer, da maneira como tem que fazer, né? Com mãos tão extraordinárias, graciosas. Eu queria desafiar você, deixe-se ser moldado. As pressões, elas vêm mesmo, externas, como a gente viu, mas por favor, o caminho com Jesus é esse caminho da rendição. Por isso que Jesus disse que a gente deveria negar a si mesmo, tomar a nossa cruz. Isso significa morrer para nós mesmos, para que haja espaço para que Deus trabalhe. Essa jornada de caminhada com Jesus tem a ver com isso, né? Então, essas quatro princípios aqui que a gente viu, né? O barro tem que ser buscado. Quem busca é Deus, a sua graça irresistível que nos conquistou, que nos pegou e está nos moldando, é Ele que está fazendo alguma coisa. Ele sabe o que está fazendo, para a glória dEle, né? E o chamado de Jeremias mostrou isso muito bem. Por favor, atenda o chamado, seja flexível, seja maleável. Deixe Ele tocar nos cômodos, entrar nos cômodos que precisa entrar dentro da sua alma, para tratar de pecados, de situações que talvez você não está querendo abrir mão. E aí você às vezes deseja que aconteça uma série de realizações, coisas novas na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua profissão, em relação aos seus sonhos e planos, só que é só desejo. E Deus está, na verdade, chamando você para que você seja flexível. Deixe Ele trabalhar e você verá o trabalho dEle. Verá a sua graça, fazendo coisas impossíveis na sua vida. É uma questão de ouvir o chamado e se render à graça de Deus. Crer que as experiências exteriores, gente, cuidado para a gente não se revoltar com tudo que está acontecendo. Procure uma intimidade com o Senhor para perceber o que Ele está fazendo. Né? O que Ele quer com todas as coisas externas que estão acontecendo, né? Em relação à sua vida. Deixe essas coisas externas serem ferramentas na mão de Deus para moldar o seu caráter, a semelhança do Senhor. E por fim, sermos vasos para um fim nobre, vasos de honra, vasos que testemunham, vasos de barros que estão sujeitos a quebrar, frágeis, sujeitos ao pecado, sujeitos a tomar caminhos contrários à vontade de Deus, mas vasos que contêm um tesouro, a presença de Cristo. Muitos não têm vivido uma plenitude dessas mudanças. Não tem. Mas será que não é o momento de você que não está vivendo, deixar Deus trabalhar na sua vida de forma completa? De dentro para fora? 2 Coríntios 4, 7, para a gente encerrar. Não temos esse tesouro em vaso de mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Gente, isso traz paz ao meu coração. Saber que quem tem o poder de efetuar e realizar é o mestre oleiro, o Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. Fazer aquilo que Ele tem que fazer dentro dos seus desígnios e propósitos para a sua vida. Então, essa live, gente, é um oferecimento dos grupos pequenos para fortalecer os laços de comunhão, de amizade nos grupos, para você entender a importância de Deus, o quanto você é valoroso nos grupos pequenos, na comunidade, né? E essa interação tão preciosa, né, entre nós. O Espírito de Deus, então, ele usa isso de forma tão poderosa, porque é no corpo de Cristo também que somos moldados e trabalhados. Não deixe de se envolver, não deixe de apoiar, não deixe de caminhar com o seu líder no grupo pequeno e, de fato, ser bênção na vida dos outros também. Muito obrigado, Luiz, de coração. Eu que agradeço. Pelo seu trabalho lindo, maravilhoso. Eu já tenho acompanhado de perto. Né? E até saíram, gente, 2 canecas. Eu preciso mostrar essas 2 canecas aqui, né? Exato. Aqui, Luiz. Saíram diferentes, né? Eu fiz, foi essa aqui, deixa eu ver.
É a CIMEI que fez essa. Segura aqui para mim, Luiz. E eu fiz essa aqui, foi a primeira obra de arte. Lógico, com a ajuda do Luiz, né, instruindo. Mas da mesma argila saiu 2 peças diferentes, né? Mas é muito bom ver o resultado, não final ainda, porque é xícara, mas não é xícara ainda. Não é xícara ainda. Tem todo um processo. Esteja disposto a isso e gratidão no coração por você ter acompanhado a gente até agora. Que Deus continue fortalecendo, encorajando a sua vida nessa jornada, onde os apertos e todos os desafios, eles servem, na verdade, para moldar a sua vida segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, tá bom? Leva o nosso abraço para a família, Luiz. Obrigado. Espero que a nossa jornada continue aí de longas datas. Fico à disposição. Tá, eu que agradeço. Gente. Valeu, obrigado. muito obrigado. Deus abençoe a todos.